improvável que ele seja um cara de jogo completo pelas circunstâncias de agora. Aí eu discordo, tenho certeza de que ele não vai fazer a função diferente que ele fazia no Santos. Vão ter mais atletas inteligentes jogando ao lado dele, que vão entender como o Neymar pensa. Tenho dúvida de que o Neymar iria jogar 90 minutos até com uma certa facilidade. Complicado seria o Neymar ter que voltar para marcar, o Neymar ter que fazer essas situações que já não dá para o Neymar fazer pela idade. Situação do Neymar se agrava mais ainda, e estão querendo ele fora da Copa. Mas Felipe Melo não se calou diante dos seus companheiros e quer a permanência do Neymar na seleção. E você, quer que ele continue ou que abra vaga para outro jogador? Deixe nos comentários. É um achômetro, né? Nada aqui é uma informação, mas é um achômetro meu. Teve uma lesão maior, porque não dá para você ter uma lesão há 10 dias atrás e você fazer agora um exame e tá com grau 2. Então foi mais grave. Né? Foi mais grave do que o Santos falou. Alguém não está lidando com a verdade nos fatos. Né? Porque não tem lógica ele poder jogar depois, como o Santos falou, né? Vai jogar daqui a alguns dias e agora ele faz um exame grau 2. Dito isso, eu tenho uma dúvida que todos que estão nos assistindo também, eu creio que pensam também da mesma forma, tem essa dúvida também que é, quando o médico ele fala de 2 a 3 semanas, ok, é para começar uma transição, a partir de hoje, para começar uma transição, ou de 2 a 3 semanas para estar apto para jogar. Porque, de fato, se é de apto para jogar, daqui a 15 dias ele já está no campo. Então a gente tem que conversar o seguinte, daqui a 15 dias o Neymar já vai estar no campo, já começando o processo de transição, então daqui a entre 2 e 3 semanas. Então assim, já me dá mais esperança de que ele possa estar apto para o primeiro jogo, porque daqui a 10, 15 dias ele já vai estar no campo, já com seus companheiros. Dentro dessa Copa do Mundo, num jogo completo. É improvável que ele seja um cara de jogo completo, pelas circunstâncias de agora, principalmente, mas pelo que a gente já via antes, era improvável imaginar o Neymar, ainda que ele tivesse naquela sequência bem, 90 minutos dentro de campo. Aí eu discordo, tenho certeza de que ele vinha jogando no Santos e assim, na seleção ele não vai fazer a função diferente do que ele fazia no Santos. Ele vai ter mais oportunidades, né, e vão ter mais atletas inteligentes jogando ao lado dele, que vão entender como o Neymar pensa. E com isso, não tenho dúvida de que o Neymar iria jogar 90 minutos até com uma certa facilidade. Sabe? O complicado seria o Neymar ter que voltar para marcar, o Neymar ter que fazer essas situações que já não dá para o Neymar fazer pela idade, seja pela idade ou seja até mesmo porque você tiraria, de repente, o que ele tem de melhor, que é o último terço do campo. Você acha que no futebol de hoje, com essa intensidade, você segura alguma. 90 minutos, Neymar, Olha, no campo? O futebol brasileiro é um futebol intenso hoje, muito mais intenso do que algum tempo atrás. E tem uma coisa, assim, tá jogando em Curitiba, depois vai jogar no frio, depois vai jogar no Ceará, que tá calor, campos difíceis, campos ruins, sabe? Que vai ter que ter muito mais concentração para fazer um domínio de bola. Então, Copa do Mundo é campo rápido, campo perfeito. E sem dúvida nenhuma ele estaria apto para... Eu entendo que ele ia jogar 90 minutos. Se estiver apto a jogar, vai jogar. E claro, né? Se estiver como titular, eu não tenho dúvida de que 90 minutos ele vai... O contexto mudou completamente, né, Luiz? Eu acho incoerente em relação ao contexto, porque se esperou um ano para um Neymar 100%, ele não começa a Copa 100%. E não começaria, imagina. Não começa. A situação é não voltar antes do tempo. Tem que deixar realmente cicatrizar, porque se voltar antes do tempo fica complicado. A panturrilha é algo muito importante. Você caminhar, o Neymar, se ele for arrancar, ele precisa da panturrilha. Se ele for dar um drible, ele precisa da panturrilha. Se ele for saltar, ele precisa da panturrilha. Então tem que estar bem cicatrizado para voltar. Se voltou sem estar cicatrizado, o risco é ainda maior de romper de uma vez só. Né? Então é bem complexo essa lesão. Não tive uma lesão tão importante na panturrilha, mas já sofri com dores na panturrilha já e me deixaram fora, assim, algumas semanas, de fato. Você tem que descansar, tem que fazer o trabalho, como eu estava fazendo na bicicleta, algum trabalho que não tenha tanto impacto, assim, né? Justamente para cicatrizar e voltar depois de cicatrizado. Da tua experiência, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre o João Pedro. Quando você acaba uma temporada,
você entra em destreinamento, você entra num processo diferente, que é o processo do descanso, seu corpo precisa disso, você precisa naturalmente, né, reprogramar o seu físico corpo. E mental, você tem que dar aquela... Tudo. Vai tudo. pra Desligada, praia, né? vai fazer o que você quiser, tem que desligar. Né? O Caí colocou muito bem, né? Você vai daqui a pouco chamar, o Zarco falando sobre isso também, daqui a pouco você vai chamar um jogador que está daqui a 15 dias, né? Na praia, né? Destreinando numa outra condição. O que você faria, cara? Você falou, eu ficaria na esteira, mas, pô, imagina. Mesmo assim, eu não tenho dúvida de que esses atletas, hoje, o nível do profissionalismo aumentou muito. Os atletas, eles descansam trabalhando. Então, ele tem um dia, de repente, segunda ele não trabalha, mas não treina, mas na terça-feira ele treina, na quarta não, então um dia sim, um dia não, para manter o corpo, para não engordar tanto. Em relação a isso, o Felipe tem razão, porque eu me lembro de você fazer a cobertura de 10 anos. Pô, fulano chegou 5 quilos acima, 6. Exatamente. Isso não tem acontecido mais, isso não aparece mais. Hoje é muito difícil acontecer. Mas são 15 dias, gente. Não, mas então, o atleta, ele se cuida. Mas uma coisa é você estar na esteira, você ir numa academia, dar uma corrida na praia, até jogar uma pelada. Outra coisa é você estar todos os dias jogando bola, treinando. O nível de intensidade é outro, de competitividade é outro. Então, automaticamente, ao você aquilo que é competição, você só pensa em, de repente, manter um bom corpo para voltar a trabalhar. É totalmente diferente. Você precisa, quando voltar, óbvio, é convocado um ou outro, é convocado assim. Vai precisar de 10 dias, no mínimo, para voltar ao nível de competição, ao nível físico e também técnico. Se você fica 15, 20 dias sem jogar futebol, você precisa voltar e você precisa ter alguns dias para você também voltar ao nível técnico. E sem falar numa outra situação, né? A gente está falando do nível físico. E os treinamentos? Justo, ele vai ter isso. perdido 2, 3 semanas de Tem treinamento, de nível entrosamento. físico, a gente já consegue acompanhar, Exato, mas vamos lá, né? mas e o treino? E o entrosamento? E a briga por uma vaga no time, Eu falo o nível técnico. Por isso que dificilmente, quando você fica um mês de férias, por exemplo, né, os atletas ficam 20 dias de férias. Quando volta, não tem o primeiro dia, você não tem um coletivo no primeiro dia. Porque assim, você vai ter o primeiro dia coletivo, o cara vai dar um passe... Mas se esse fosse o assunto, o João Pedro tem mais treinamento com esse grupo do que o Neymar. O Neymar Sim, não mas, tem. mas ele tá... Assim, o que eu falo, mas não agora, no momento do campeonato, Lino. Se é convocado agora, é uma coisa. Se é convocado daqui a 10 dias, é outra coisa totalmente diferente. Já são 15 dias, 20 dias sem jogar um futebol, sem ter um treino importante, de nível de competitividade elevado. Duelos. Sabe? De duelos, exatamente. Tudo isso que precisa no futebol e o atleta precisa, principalmente ele que é atacante. Essa questão física, a gente costuma ver nas redes sociais, inclusive. Os próprios atletas de férias, treinando, isso sempre malhando, vira um né? rebuliço, né? Entre os torcedores. Porque fulano tá de férias, mas tá ali malhando na esteira e tudo mais. No caso, o João Pedro deve estar fazendo tudo isso com o telefone ali, né? Pertinho dele, no bolso. Porque vai que recebe uma ligação. Mas uma coisa é você tá magrinho, tranquilo, É tá diferente, outra, você é óbvio tá que é diferente, óbvio que é diferente. Mas é. com toda certeza essa questão física aí, acho que ela é tratada com um pouco mais de carinho pelos próprios atletas.